E se a história de Jesus tivesse sido escrita especialmente para os de fora, os ignorados, os pobres, os estrangeiros, as mulheres, os pecadores e até os céticos? E se o Evangelho não tivesse anunciado salvação somente, mas redefinindo quem realmente pode fazer parte do reino? Esse é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o livro mais longo do Novo Testamento. Foi escrito por um autor altamente educado, falante do grego, um médico, um historiador, e ele era o único autor não judeu de todo o Novo Testamento. Lucas escreve a um homem chamado Teófilo, provavelmente um patrono romano, embora haja aí algumas especulações dizendo que Lucas escreve para todos os que desejam um relacionamento com Deus, já que esse nome Teófilo em grego pode ser traduzido como o amigo de Deus, mas são apenas teorias. Teófilo era um nome muito comum no Império Romano. O objetivo de Lucas, então, é claro, apresentar um relato ordenado e cuidadosamente investigado sobre a vida de Jesus, ou seja, Lucas está escrevendo história, mas uma história com propósito. Ele quer mostrar como a salvação de Deus, enraizada na história de Israel, rompe fronteiras étnicas, sociais e religiosas. 3 insights importantes sobre Lucas. Primeiro, Lucas não apenas inclui pessoas marginalizadas, ele as coloca no centro da história, no centro da narrativa. Desde os capítulos iniciais, a história avança pela voz de pessoas normalmente silenciadas no mundo antigo. Maria, Isabel, Ana, as mulheres anônimas que respondem a Deus com fé antes mesmo das autoridades masculinas, porque Lucas retrata as mulheres não como personagens secundárias da história, mas como verdadeiras testemunhas teológicas. Ele também apresenta a pobreza como uma realidade espiritual, não apenas econômica. É muito interessante isso, porque Mateus registra bem-aventurados os pobres de espírito, no Sermão do Monte. E Lucas preserva as palavras de Jesus, mas de uma forma muito mais direta. Ele fala, bem-aventurados vocês, os pobres. Agora, isso não é romantizar o sofrimento, mas mostrar como poder e riqueza podem distorcer a confiança em Deus. E em Lucas, os samaritanos, por exemplo, ou cobradores de impostos, também marginalizados, eles não apenas recebem misericórdia, mas frequentemente eles se tornam exemplos da resposta correta a Deus. Ou seja, quem a gente menos espera que compreenda o reino de Deus no Evangelho costuma ser o que mais entende. Segundo insight, o desafio sutil mais profundo ao império. O Evangelho de Lucas se desenvolve sob a sombra de Roma, como você já deve saber, mas é intencional nesse aspecto. Lucas faz questão de situar a vida de Jesus dentro dos reinados de imperadores, governadores, sumos sacerdotes. Então, títulos como Salvador, ou Filho de Deus, ou Senhor eram usados publicamente para César. Lucas atribui esses mesmos títulos a Jesus, mas é claro, sem espadas, sem exército, sem propaganda, e até mesmo a história do Natal é construída como uma contranarrativa imperial. Um decreto de César obriga Maria e José a viajar, mas Deus usa esse próprio decreto para cumprir a profecia. Então o império acredita que controla a história, mas Lucas revela que Deus a conduz silenciosamente por baixo da superfície. Agora, Lucas não convoca os fiéis a derrubar Roma, uma revolução, não é isso? Ele mostra que Roma já está sendo relativizada por um reino construído sobre humildade, serviço e fidelidade. E o terceiro insight, bem importante, a jornada até Jerusalém deve ser vista como uma teologia do discipulado. Eu não sei se você já percebeu isso, mas uma das características mais marcantes de Lucas é a longa jornada em direção a Jerusalém. Quando Jesus decide firmemente seguir para a cidade, tudo muda. O ritmo desacelera, o ensino se intensifica, as parábolas se aprofundam. E é exatamente aqui que Lucas posiciona alguns dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus sobre dinheiro, sobre perdão, sobre oração, sobre compromisso. Porque Jerusalém representa mais do que um destino. A cidade representa o custo da obediência. Jesus sabe que rejeição, sofrimento, morte o aguardam lá e ainda assim ele caminha para lá deliberadamente. Para Lucas, o discipulado não é sustentado por empolgação, ele é construído sobre perseverança, sobre humildade, sobre confiança quando o caminho se torna caro. E por que Lucas ainda importa hoje? Bom, Lucas confronta a gente, leitores modernos, com perguntas desconfortáveis. Quem nós ignoramos? Quem excluímos em silêncio? Para quem achamos que Deus veio ou não veio?
Lucas nos lembra que a fé cristã, ela não começou como um movimento de influência, bem importante isso, mas como boas notícias para os humildes, para os quebrados, para os espiritualmente famintos. Ou seja, seguir Jesus transforma completamente nossa visão sobre poder, sobre riqueza, sobre justiça, sobre compaixão. E por isso aqui está o toque final de Lucas. Se Jesus realmente traz boas notícias para todas as pessoas, como ele traz, então a pergunta não é se fomos convidados para fazer parte do reino, mas se estamos dispostos a viver como se esse convite fosse real. Em Lucas, a pergunta deixa de ser: será que Deus nos acolhe? E passa a ser: será que estamos dispostos a deixar esse acolhimento de Deus transformar o nosso conforto, transformar as nossas certezas, transformar até a nossa noção de quem realmente pertence ao reino de Deus? Porque Jesus é de fato Senhor. E segui-lo significa escolher o seu reino e estar disposto a caminhar por onde ele continua indo, em direção aos esquecidos.